Glórias sejam dadas ao Senhor, amém? Quem já tem sentido a presença do Espírito Santo? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, ainda na palavra de Deus, antes de nós estarmos orando, eu quero que você abra o teu coração para nós meditarmos aqui em Gênesis capítulo 50, versículo 15 em diante. Gênesis capítulo 50, versículo 15 em diante, diz assim: vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém, irmãos? José, a história de José é uma das que eu considero assim, uma das histórias mais marcantes, mais profundas também da Bíblia, em termos de trazer lições para nós em relação à família, em relação a propósitos de Deus, em relação a momentos chocantes e marcantes que muitas vezes nós podemos vivenciar na nossa caminhada de fé com o Senhor. José, aos 17 anos de idade, ele recebe um sonho, e tudo começa ali, irmãos. Ele sonhou que os feixes de trigo se prostravam diante do feixe dele, e ele sonhou que até o sol também se prostrava. E quando ele contou aquele sonho, todos se levantaram contra ele, e ele começou a ser perseguido dentro da sua própria casa pelos seus irmãos, que sentiram ciúmes, sentiram inveja, de José, que passaram a desenvolver um sentimento negativo contra a vida dele. José, ele sonhou os sonhos de Deus e foi perseguido por aqueles que não estavam sonhando com ele. E eu fico pensando, irmãos, que quando nós sonhamos os sonhos de Deus, nós somos perseguidos por aqueles que não estão sonhando os sonhos de Deus. Nós somos perseguidos por aqueles que querem assassinar os nossos sonhos. E muitas vezes, queridos, nós sofremos simplesmente porque queremos viver o que Deus estabeleceu para a nossa vida. Às vezes Deus estabeleceu algo para você, e aquilo é algo que vai, de certa forma, confrontar a vida de outras pessoas, porque quando Deus sonha algo com você, Ele quer ver você num lugar de honra, Ele quer ver você num lugar elevado, Ele quer ver você num lugar onde você será exaltado, mas Ele será exaltado através da sua vida. E muitas vezes o teu sucesso pode incomodar a vida de outras pessoas. Alguém certa vez disse que o maior sinal de que a pessoa realmente é crente é quando ela celebra o sucesso do seu irmão. Porque, irmão, se compadecer do irmão quando ele está passando por problemas, quando ele está no sofrimento, até os ímpios fazem isso com os seus. Até o ímpio se sensibiliza com o problema daquele que faz parte do seu ciclo de amizade, daquele que faz parte da sua família, Se sensibilizar com o outro quando ele está no chão é mais fácil do que você se alegar com o outro quando ele está tendo sucesso, quando ele está crescendo, quando ele está prosperando. É ali que muitas vezes Deus prova o coração de muitos crentes,
quando você tem que olhar para o sucesso do outro e dizer: Deus continue abençoando essa pessoa, que ela cresça, que ela prospere, que ela tenha tudo de bom na vida, porque é servo de Deus. E José passou por essa experiência, irmãos, dentro da sua própria casa. Deus tinha um plano com ele, mas os seus irmãos se levantaram contra ele. Então o problema começou dentro de casa, né? José queria servir a Deus, mas os seus irmãos se levantaram contra José, porque o plano que Deus tinha com José, de certa forma, o elevava acima dos seus irmãos. E às vezes os conflitos familiares começam muitas vezes aí, quando nós não conseguimos aceitar o crescimento do outro, a prosperidade do outro, a vitória do outro, e nos tornamos cooperadores daquilo, né? Aí é mais fácil nos tornarmos, vamos dizer assim, pedra de tropeço. É mais fácil nos tornarmos barreira na vida do outro. Mas quem foi José diante de tudo isso, como servo de Deus? Porque sabemos que tudo isso aconteceu. José, ele acabou sendo jogado numa cova pelos seus irmãos num dado momento. Depois foi vendido como escravo para o Egito, e lá no Egito ele começou a prosperar, ele começou a crescer. Ele chegou no Egito, de cara ali, Potifar, um dos líderes daquele reino, né, já olhou para José e viu que tudo que onde ele colocava a mão, ele prosperava. Todo o trabalho que ele fazia, ele prosperava. Aonde ele colocava a mão, ele prosperava. E a resposta, vamos dizer assim, a razão dessa prosperidade está numa frase que eu gosto muito, e está escrito aqui: porque Deus era com José. Quando Deus é com você, irmão, não tem jeito, você prospera. Quando Deus é na tua vida, não importa o ambiente, não importa as contradições, não importa, irmão, a oposição que seja contra você, você prospera. Deus, quando Deus é conosco, irmãos, a gente vai adiante, a gente vai, irmãos, a gente avança. A questão não é se Deus é conosco, a questão é: nós somos com Deus. Nós somos com Deus. É claro que Deus era com José, porque José era também com o Senhor. Mas quem foi José como servo de Deus? José foi um homem, primeiro que eu quero destacar aqui, José foi um homem visionário. O que é uma pessoa visionária? É uma pessoa que consegue enxergar além dos outros, é uma pessoa que consegue ver uma realidade que os outros não estão vendo. José, ele foi visionário no sentido, irmãos, de ver mais a grandeza do amor de Deus como algo determinante no seu sucesso, nas suas vitórias, do que a rejeição e o desprezo e a decepção que ele poderia ter sofrido com as pessoas. Porque José, irmãos, ele passou por muitas situações de decepção com pessoas, sim ou não? Ele foi rejeitado, irmãos? Foi desprezado? E é difícil, irmãos, quando isso se torna uma situação frequente na nossa vida. Se ser desprezado por uma pessoa, uma coisa, mas ser desprezado por várias pessoas, né? Aquilo pode ir gerando no teu coração um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração, um sentimento de, vamos dizer assim, de que não vale a pena continuar até mesmo vivendo, né? Um sentimento de depressão. Por quê? Porque estou sendo rejeitado, porque estou sendo maltratado, porque estou sendo desprezado, até mesmo pelas pessoas que eu amo. E isso é muito ruim, porque se eu perguntar aqui nessa noite quem gosta de ser desprezado, levanta a mão, eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão, né? Alguém aqui gosta de ser desprezado? Você gosta, Zadão? Se sentir desprezada, rejeitada, né? Como se a sua vida não tivesse valor algum. Pois é, mas José passou por isso. Só que ele passou por isso olhando para a grandeza do amor de Deus para com a sua vida. Em outras palavras, ele via o seguinte: as pessoas estão me desprezando. Essas pessoas que moram comigo me desprezaram. Aqui dentro do Egito tem pessoas que me desprezam também. Mas diante de tudo isso eu tenho uma certeza: Deus me ama. Deus me ama. Deus gosta de mim. Deus tem prazer na minha vida. O amor de Deus é sobre a minha vida. E muitas vezes é assim que nós temos que reagir, irmãos.
as tristezas que o mundo quer colocar dentro de nós, as decepções que o mundo quer trazer para dentro da nossa vida, para tirar o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa paz. Nós temos que olhar para Deus e reconhecer a grandeza do amor de Deus pela nossa vida, e entender que apesar de todo o desprezo que possamos sofrer com as pessoas e com o mundo, Deus nos ama. Deus ama a tua vida, porque Deus te ama, Ele te cuida. Porque Deus te ama, Ele não te priva de passar por momentos difíceis, por dificuldades, por situações de sofrimento. Ele não te priva, mas Ele está ao teu lado quando esses momentos chegam. Foi assim que Deus agiu com José, porque José, irmãos, foi jogado numa cova, Deus não impediu. José foi vendido para o Egito, Deus não impediu. Se tornou um escravo lá no Egito, Deus não impediu. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. Então, nos momentos difíceis da nossa vida, Deus é conosco. Deus está presente na nossa vida. E eu quero dizer para você, querido, pegando um gancho aí na pregação do irmão Jonas na quarta-feira, às vezes nós precisamos entender as fases da nossa vida. Nós não gostamos de passar pelo sofrimento, nós não gostamos de passar por situações que nos ferem, que nos machucam, mas às vezes é uma fase da nossa vida que precisamos passar. E não tem como você pular essa fase. Eu lembro que o irmão Jonas até comentou sobre isso, né? Que às vezes a gente quer pular de fase. Como você está num jogo, né? Quem já jogou jogo de fase aí? Eu, quando era moleque, tinha muito jogo de fase, né? E aí você, às vezes, ficava numa fase ali que era difícil, né? Que você tinha que vencer vários obstáculos. Aí vinham os guerreiros para lutar contra você, você lutava, vencia, mas aí vinha um chefão que de repente era mais difícil de você vencer, aí você não vencia, e aí você lutava, e aquele chefão te batia, e você queria sair daquela fase, e ali no jogo você sofria, porque você queria ganhar e não conseguia ganhar, né? Você passou por várias situações de derrota, mas chegou um momento em que você aprendeu como vencer e como derrotar aquele chefão que havia já te matado inúmeras vezes no jogo. Mas por quê? Porque você aprendeu com o seu sofrimento. O sofrimento, muitas vezes, a gente precisa passar por ele, porque através do sofrimento Deus nos fortalece. Eu quero dizer para você, querido, o sofrimento que você está passando não vai te destruir, ele vai te fortalecer. O crente que sofre debaixo do cuidado de Deus, ele não é destruído, ele é fortalecido, ele é aperfeiçoado, ele é melhorado. Porque, irmãos, pessoas que passam por situações de sofrimento, à medida que vem uma situação de sofrimento, ela vence, aí vem outra situação de sofrimento, ela vence, aí vem outra situação de sofrimento, ela vence também. O que vai acontecendo? Ela vai ficando forte, ela vai ficando experiente, né, no sentido de vencer situações de sofrimento. Quando vem uma quarta, quinta situação de sofrimento, ela tira de letra, porque o couro já ficou grosso. Irmão, eu sempre digo o seguinte, que crente que passa por luta, por sofrimento, por dificuldade, ele cria couro grosso, ele cria couro de jacaré, né? Por quê? Porque as dificuldades, elas vão formando você, elas vão te dando resistência, né? Elas vão te dando força. Aí de repente o sofrimento ele já não consegue mais te atingir, ele não consegue mais te colocar para baixo. Por quê? Porque Deus te fortaleceu no sofrimento e você não percebeu. É que nem a história, né, de um homem que ele olhou para a Bíblia e ele viu aquele texto que diz assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá, e assim acontecerá. E tinha um monte, uma montanha perto dele, e aí ele ouviu uma voz dizendo: vá e empurre esse monte, e ele começou a ir. Todo dia de manhã ele acordava e empurrava o monte, crendo que o monte ia se mover. Passou um mês, o monte não se moveu 1 milímetro, 1 centímetro, e ele vai ficando cansado, porque ele empurrava o monte não saía do lugar. Aí ele parou, ajoelhou, falou: Senhor,
eu acreditei que a fé ia me levar a mover esse monte. Eu ouvi o Senhor dizendo para mim para que eu empurrasse o monte, mas ele não se mexeu. E aí diz que a voz do Senhor respondeu para ele o seguinte: olhe para os seus braços, olhe para as suas pernas, veja o quão mais fortes estão os seus braços, veja o quão mais fortes estão as suas pernas. Nunca foi dito para você que o monte se moveria, foi dito para você empurrar o monte. Agora olhe o quão mais forte você se tornou pela atitude de ir e empurrar o monte. Então muitas vezes nós temos que entender que existem coisas que Deus coloca na nossa vida que não é para serem removidas, elas estão ali para nos fortalecer, elas estão ali para fazer com que a gente adquira musculatura espiritual, né? Para a gente se tornar mais forte na capacidade de enfrentar problemas, dificuldades e não cair e não desistir com facilidade. Por exemplo, quando uma pessoa ela quer adquirir mais musculatura física, aonde que ela vai, irmãos? É para academia, né, irmão Jorge? Aí lá tem que puxar peso. E é pezinho pequenininho assim, você ergue só com o dedinho assim. Não, você vê lá o povo puxando uns ferros pesados, né? E você vê lá, interessante, não é só homem não, você vê lá umas mulheres lá, empurrando lá uns negócios que tá louco, né? Agora, será que quando eles estão fazendo aquele esforço ali, é fácil? Irmãos, eu já vi em vídeos do YouTube, pessoas que foram fazer determinados movimentos com peso, e o braço quebrou. Então, para vocês verem como que a gente tem que ter cuidado, até mesmo com aquilo que nós vamos fazer. Então você não pode fazer algo além das suas forças, você precisa fazer algo que vai te dar musculatura, carregando o peso na medida certa. Mas não tem jeito, se você quer adquirir musculatura, você vai ter que enfrentar pesos, você vai ter que enfrentar situações que vão trazer peso sobre a sua vida, e você tem que estar disposto a enfrentar isso. E às vezes na vida espiritual existem os pesos que nós temos que enfrentar, os pesos que nós temos que carregar, né? Lá em Gálatas capítulo 6 versículo 1 diz assim, vamos ler, melhor ler porque senão eu corro o risco de errar. Tem versículos que eu já decorei, mas tem versículos que eu ainda não decorei. Diz assim, Gálatas 6:1: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Aí no versículo 2 está escrito que, irmãos, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, muitas vezes nós temos que carregar a carga uns dos outros. Aqui que o Senhor está falando com a sua igreja, com os Gálatas, Ele está dizendo o seguinte: vós que sois espirituais, vocês que já alcançaram uma certa maturidade espiritual, se você vê um irmão pecando, errando, falhando, caindo diante do pecado, vós que sois espirituais, a atitude de vocês não deve ser de vanglória, não deve ser se orgulhar porque você não caiu e o outro caiu, não deve ser aquela atitude vaidosa, né, onde você vai julgar o outro porque ele caiu e você não. A sua atitude deve ser de solidariedade em amor. Você deve se levantar para ajudar o outro, você deve se levantar para levantar o outro que está caído. Essa é a atitude que Deus espera de nós. Irmãos, dentro da igreja, às vezes nós temos que carregar os fardos uns dos outros. Qual é o fardo do outro? Muitas vezes é a incapacidade que ele tem de se manter em pé diante de uma tentação, diante de uma inclinação do seu coração, e você tem que ir lá. Você que já é forte, você tem que ir lá e levantar aquela pessoa e ajudar ela a caminhar de novo. Você tem que pegar aquele fardo que ela não aguentou carregar e você tem que carregar com ela. Você tem que ajudar aquela pessoa. Isso vai te dando musculatura espiritual. Você vai se tornando mais forte na capacidade de amar.
você vai se tornando mais forte na capacidade de ajudar, você vai se tornando mais forte na capacidade de levantar quem cai. Deus quer que você seja forte para levantar quem está fraco. Irmãos, José foi um homem que Deus preparou, foi um homem que Deus permitiu passar pelo sofrimento, para que ele se tornasse forte, para que ele pudesse ajudar outras pessoas. E é isso que ele diz aqui no final, né? Vocês intentaram mal contra mim. Vocês intentaram mal contra mim. Gênesis 50, 20. Porém Deus transformou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Em outras palavras, José, ele sofreu no passado, mas agora ele estava ajudando pessoas a se livrarem do sofrimento, aliviando o sofrimento das pessoas. Por quê? Porque lá atrás ele soube o que é sofrer. Irmãos, nós precisamos entender que por trás dos nossos sofrimentos existe um propósito de bênção da parte de Deus estabelecido sobre a nossa vida, que vai prevalecer no final. Amém? Às vezes a gente sofre e não entende por que está sofrendo, mas às vezes Deus está provando o nosso coração. Às vezes a gente está passando por um sofrimento, e é ali que Deus está provando a nossa fidelidade, a nossa capacidade de se manter firme na fé, a nossa capacidade de agradecer a Deus, apesar dos problemas que nós estamos passando. Irmãos, gratidão a Deus. O que a palavra de Deus diz? Que nós devemos ser gratos só em alguns momentos? Em tudo, dai graças. Em tudo dai graças. Isso quer dizer que quando as coisas vão bem, você tem que agradecer, e quando vão mal, agradecer também. Em outras palavras, irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo para nós? Que no relacionamento do homem para com Deus não pode existir espaço para ingratidão. Quando a Bíblia diz em tudo dai graças, paralelamente, né, ou vamos dizer assim, de forma contrária, ele está dizendo assim: em nada seja ingrato. Se você tem que agradecer em tudo, em nada você deve ser ingrato para com o Senhor. Então muitas vezes é no sofrimento que Deus vai te dar a condição e a oportunidade de agradecer a Deus em todas as situações. Porque se Deus só te der momentos bons, é fácil agradecer a Deus quando a coisa está boa. Sim ou não, irmãos? Mas e quando a coisa não está, né? E quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria? O apóstolo Paulo, para mim, ele é um exemplo assim extraordinário de tudo isso, né? Quando ele diz assim: eu orei ao Senhor 3 vezes para que tirasse o espinho da carne, mas aí o Senhor respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não ficou triste com Deus, chateado com Deus, revoltado com Deus. Aí ele escreve lá em Romanos 12, 1, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, com espinho na carne. Os irmãos conseguem entender isso? Ou seja, aí ele começa a dizer assim, lá em Filipenses, Hebreus de Hebreus, segundo a lei fariseu, né? E aí irrepreensível, da tribo de Benjamim, e ele vai falando de muitas coisas que eram situações importantes, que traziam status, que traziam, irmão, orgulho para o coração do homem, os títulos que ele possuía, a nobreza que ele possuía. Aí ele olha para tudo aquilo e ele diz: eis que considero isso como refúgio. Tem versões que dizem assim: considero como esterco para ganhar a Cristo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: a minha felicidade não está naquilo que eu tenho ou naquilo que eu deixo de ter nessa terra. A minha felicidade está em Cristo Jesus, que me deu a salvação. Quero dizer para você nessa noite, querido, a sua felicidade, a sua realização está apoiada no fundamento certo. O fundamento da sua felicidade, o fundamento da sua realização é Cristo, ou são as coisas que o mundo te oferece? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós precisamos encontrar a nossa felicidade em Cristo.
Somente em Cristo nós verdadeiramente seremos felizes. Essa semana, houve muita discussão em torno do pastor André Valadão, porque ele pregou que Deus odeia o orgulho, e especificamente ele falou do orgulho gay, né? Que é o orgulho do movimento LGBTQIA+. E ele comentando sobre isso, mas eu vi gente que não é do Evangelho, gente que é do Evangelho, criticando, apontando, mas ele não falou nada contra o que a palavra de Deus diz. Ele não falou nada contra pessoas. Ele disse o seguinte, que não é ele que julga, é a palavra de Deus que julga, né? Os posicionamentos que ele trouxe não é dele, é aquilo que a Bíblia especifica. Só que hoje, se você prega a verdade ela dói, ela machuca quem não quer viver na verdade. A verdade incomoda quem tem problemas com a verdade, né? A verdade incomoda quem não quer aceitar a verdade na sua vida. E aí ele citou um exemplo que me chama bastante atenção, que ele disse assim, quer dizer então que o homossexual ele vai olhar para a Bíblia e vai dizer, então eu vou ter que deixar de ser feliz, vou ter que matar minha felicidade para agradar a Deus? E ele foi muito feliz nessa colocação. Ele falou, quem diz que um hétero, quando casa, ele vai ser plenamente feliz? Quem diz que um hétero, quando vive a sua vida sexual como hétero, ele vai encontrar plena felicidade nisso? Não encontra. Não é a questão de ser hétero ou de ser homossexual, é a questão de você colocar a sua felicidade no fundamento errado, porque o fundamento da nossa felicidade não é a nossa vida sexual, seja ela hétero ou homossexual. A nossa felicidade ela deve estar firmada em Cristo, porque se estamos fundamentados em Cristo, nós temos poder para dizer não a tudo aquilo que não agrada a Cristo, porque não tem pecado sexual só relacionado à homossexualidade, tem pecado sexual que está relacionado à heterossexualidade, é o adultério, é a fornicação, são as práticas sexuais heterossexuais, que também são erradas, e que desagradam a Deus da mesma maneira, mas nós precisamos entender que a nossa felicidade é Cristo. O apóstolo Paulo não casou, irmãos, ele passou na terra sem ter um relacionamento com uma mulher. Ele viveu inteiramente para Deus, ele viveu inteiramente para o Evangelho de Cristo, né? Tanto é que ele escreve, se vocês, homens, se abrasam, é melhor que você case do que viver abrasado. Queria que vocês fossem como eu. Ele usa essa expressão, né? Ou seja, ele não tinha esse abrasamento que o levava a ficar pensando em ter uma relação com uma mulher. Mas nem todos os homens são como o apóstolo Paulo, né? Tem os que são abrasados, tem os que são super abrasados, e assim por diante, né, irmãos? Tem um cara que é o tocha humana, né? Nessa área, né? E aí? Tem que aprender a se contentar com a sua mulher, né? Tem que pagar o preço de olhar para a sua mulher e dizer, vou me contentar com essa que o Senhor colocou na minha vida. Irmãos, esse é o desafio sexual para uma pessoa que é extremamente ativa na sua vida sexual. Então todos nós temos um desafio, só que a pessoa que está em Cristo, ela mata a carne para que a vontade do Espírito prevaleça. Amém? Então todos nós temos que vencer alguma coisa na nossa vida para que Deus seja glorificado em nós, para que Deus seja exaltado em nossas vidas. Às vezes vamos passar por situações que nós temos que vencer. José, como servo de Deus, ele foi uma pessoa que entendeu que a vitória só vem para quem luta, e muitas vezes nós temos que lutar contra o pecado. Amém, irmãos? Às vezes não temos que lutar contra o pecado todo dia, né, irmão Jorge? Todo dia. Não tem uma música do Thales que diz assim, ó, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia as propostas vêm e me chamam, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo
de Deus. Irmãos, todos os dias nós temos que viver a declaração da letra dessa música. Irmãos, às vezes o pecado, ele vai vir na tua direção cheiroso, sedutor, né? O pecado, ele vai vir na tua direção, irmão, de uma maneira assim, que você vai ter que lutar muito para resistir. O pecado, ele veio na direção a José, na forma da esposa de Potifar. E você vai estudar a história, a esposa de Potifar era uma mulher muito bonita, era uma mulher extremamente bonita, né? E ela foi para cima do José, e o José teve que fugir dela. Irmãos, às vezes nós temos que fugir, porque senão a gente cai. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Tem pecado que não adianta, você tem que fugir dele. Ah, mas eu sou forte, eu vou resistir. É nada. Se você não fugir, você cai, né? Eu não sei quantos assistem a minissérie da Record, Reis, né? E tá chegando aquele momento que Davi vai cair com a Batseba, tá? Já está chegando ali. Então, é interessante quando você vê na novela, como que vai acontecendo. Davi vai todo dia no terraço, dá uma olhadinha, né? A Batseba está lá, deitada, né? Enfim, você vai vendo que vai se trabalhando aos poucos no coração. O pecado, ele não te domina de uma hora para outra. Ele vai sendo construído, ele vai construindo no teu coração uma disposição para que você possa cair no momento derradeiro. Então Davi, ele venceu muitos inimigos poderosos que estavam fora, mas ele esqueceu de vencer os inimigos que estavam dentro. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: se você só luta com os que estão de fora, você corre o risco de cair diante dos inimigos que estão dentro de você. Tem um lugar que você tem que vigiar muito: o teu coração, né? Você tem que vigiar o teu coração. Por quê? Porque as coisas que acontecem dentro de você ninguém vê, só você e Deus, né? Só você e Deus. E aí, como ninguém vê, ninguém consegue te dar um toque. Falou: ó, peraí, estou vendo o coração da Isadora ali, eu vi um negocinho estranho ali da Isadora, ó, isso aí não tem como, está dentro dela, está dentro do coração do Gabriel, não tem como eu ver, né? Então o que acontece? Essa situação nós precisamos lutar contra. O problema é quando nós não lutamos. Irmãos, não é o problema não é você se sentir tentado a cair. O problema é quando você não luta contra aquilo. Onde que os irmãos acham que é o ambiente que tem o maior índice de adultério? Local de trabalho. Ambiente de trabalho. Por quê? Porque as pessoas, elas convivem mais tempo juntas. Tem marido ou mulher que às vezes convive mais com o companheiro de trabalho do que com o próprio cônjuge dentro de casa. E ali no ambiente de trabalho vai criando laços de relacionamento afetivo, de compartilhar, de mútuo compartilhar, né? E o que vai acontecendo? Vai criando uma afinidade, vai criando uma aproximação. E de repente aquela aproximação, ela começa a tomar um outro rumo, né? Então nós temos que vigiar o que? O nosso coração. José estava trabalhando na casa de quem? Potifar. Ele tinha uma relação constante com a esposa de Potifar, irmãos? Potifar saía, o Josézão ficava na casa, né? Em contato direto com a esposa do homem. Então o que acontece? Havia um relacionamento constante, né? E ali o que foi acontecendo? Um laço de afetividade, né? Foi sendo construído. Então essas questões, elas precisam ser pensadas. E se a gente perceber que as coisas estão indo além, a gente tem que lutar contra. Então José lutou. Quando ele percebeu que o pecado veio para levá-lo à queda, ele fugiu. Então ele lutou. O pecado, ele vem para te destruir, ele vem para te levar à queda, ele vem para te envergonhar. O
o pecado ele vem para te colocar no chão. Então nós não podemos subestimar o poder do pecado. Irmãos, às vezes a gente fala assim, mas pastor, eu estou tendo que lutar para permanecer honesto. Então lute para permanecer honesto. Pastor, eu estou tendo que lutar para permanecer fiel no meu casamento, pastor. Está difícil, então lute para permanecer fiel no seu casamento. Pastor, eu estou tendo que lutar para estar na igreja, nos cultos, pastor, porque é tanta coisa que aparece. O senhor sabe que até no momento do culto aparece visita em casa, pastor, né? Eu me preparo para vir no culto, mas chega naquele dia, aparece fulano, ciclano, beltrano. Estou tendo que lutar para estar na igreja. Então lute para estar na igreja. Eu estou tendo que lutar, né? Estou tendo que lutar para permanecer fervoroso na fé, para permanecer crendo na palavra. Lute para permanecer crendo, porque a vitória só vem para quem luta. A vitória só vem para quem luta. Não tem vitória se não tiver luta. Amém? José foi alguém que lutou contra o pecado. José foi alguém que lutou contra a situação que queria vir contra a sua vida para derrubá-lo, para levá-lo ao chão. Ele não aceitou. E pior, ele sofreu injustamente, né? Ele correu daquela situação. E aí o que aconteceu? A esposa de Potifar, para não ficar mal vista, acusou José injustamente. Ele passou pela injustiça, né? E foi condenado injustamente a ir para a cadeia. E ele passou por aquela experiência também, né? Às vezes você vai passar por situações injustas por estar fazendo o que é certo. Vou repetir: às vezes você vai ser injustiçada ou injustiçado por fazer o que é certo. Aí o inimigo vem na tua orelha e fala: viu? O que você ganhou? Fez o que é certo e ainda sofreu essa situação. Viu? Você não deveria, não ganhou nada em fazer o que é certo. O inimigo vem na nossa orelha e começa a querer nos convencer que nós fizemos a pior escolha porque fizemos o que é certo e estamos pagando por isso. Irmão, passe pela injustiça, mas com a consciência tranquila diante de Deus. Diante de Deus, porque quem te julga é Deus, quem te prospera é Deus, quem te garante no final é Deus, quem vai te dar vitória lá na frente é Deus. Não é quem te julgou, não é o diabo que está querendo te fazer cair, é Deus que prevalece no final. É Deus que prevalece. Tenha a sua consciência limpa diante do Senhor, porque no final é Ele que vai te honrar. É Ele que vai realizar os sonhos que Ele mesmo colocou no teu coração. Quem tem sonhos de Deus na sua vida aí? Eu quero profetizar que esses sonhos se tornarão realidades para a glória de Deus. Eu quero profetizar que todo sonho que Deus colocou no seu coração, ele vai acontecer, ele vai se tornar real. Deus vai fazer ele sair do mundo dos sonhos e para se materializar no mundo das realidades na tua vida, em nome de Jesus. José foi um homem, encerrando essa palavra, irmãos, que surpreendeu a todos que o feriram, liberando perdão e não agindo com vingança. Aqui o texto que nós lemos fala que os irmãos de José estavam com medo, sim ou não? Agora o nosso pai morreu, José vai se vingar. Com certeza ele vai nos devolver todo o mal que nós fizemos contra ele. Só que naquele momento José surpreende a todos. José, ao invés de se vingar dos seus irmãos, ao invés de devolver aos seus irmãos o mal com o mal, ele retribui o mal com o bem. Ele libera perdão sobre os seus irmãos que o feriram, que o maltrataram, que o traíram. Eu quero dizer para você, querido, é isso que Deus espera de mim e de você. Deus não espera nada diferente de mim e de você em Cristo Jesus. Se nos feriram, se nos traíram, se fizeram mal contra nós, o que Deus espera de mim e de você? Que nós sejamos como José, que nós combatamos o mal com o bem. Quando você retribui aquele que te fez o mal com o bem, diz a palavra de Deus que você amontoa brasas de fogo sobre a cabeça da pessoa. Ou seja, você está colocando sobre a pessoa o julgamento, o juízo.
de Deus, né? O fogo representa isso também, porque se a pessoa ela agir contra você, ela está debaixo da mão de Deus. É Deus que vai agir, porque você fez o que deveria ter feito. Você devolveu o mal com o bem. E aí eu quero ler aqui Romanos, né? Romanos capítulo 12. E diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então José, como servo de Deus, foi esse homem. E eu e você, como servos de Deus, precisamos ser como José foi. Amém, irmãos? Eu e você precisamos fazer a mesma coisa. Então nesse momento eu quero que você fique em pé, e nós vamos estar orando. Eu quero estar ungindo a sua vida, quero estar ministrando a unção de Deus sobre a tua vida ainda nessa noite. Se você tem situações para colocar diante do Senhor, coloque diante do Senhor. Eu quero orar por você. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Vou pedir ao irmão Jorge que desligue aqui para mim. Pode vir aqui à frente, irmãs, irmãos, eu vou orar por você em nome de Jesus. Pode vir, venha em nome de Jesus.